Olá, meninas, tudo bem? Esse daqui é mais um episódio do podcast Sábado às 9, que agora a gente vai migrar para YouTube. A gente conseguiu, foi uma luta, mas vamos para o YouTube. Hoje a gente está recebendo duas convidadas super especiais, que é a Gleice Cristo, que também é jornalista e também é apresentadora do programa Debate Jovem. E também, além do mais, não menos importante, Imina Batista, que também é graduanda em jornalismo e também é produtora do programa Debate Jovem. Sejam muito bem-vindas. Seguinte, então a gente está recebendo duas convidadas muito especiais aqui e eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão, como é que está a sensação de vocês de participar desse maravilhoso podcast. Vamos começar pela Gleice. Por favor, Gleice, conta para nós. Quem é a Gleice? Tarde. Então, eu não pensava em fazer jornalismo quando eu comecei no vestibular, pensar em fazer vestibular. Acho que depois de uns 2 ou 3 anos que eu fui pensar no jornalismo, mas porque isso já tinha despertado em mim no ensino médio, eu não tinha pensado nisso como profissão. E aí eu comecei a acompanhar alguns youtubers também, olha só. E daí apareceu para mim uma youtuber de moda. E eu, nossa, maravilhoso. E comecei a acompanhar e adorei. Aí eu pensei, tá, vou fazer o jornalismo, vou tentar. E só que assim, eu entrei decidida a continuar. E pensava em melhorar minhas habilidades de fala e tal, porque eu era muito tímida, tinha muita vergonha de falar, de aparecer em vídeo. E aí eu pensei, eu vou conseguir desenvolver isso na faculdade. Consegui com o debate jovem, porque teve a pandemia, a gente já começou na pandemia praticamente, acho que a gente teve 2 meses só de aula presencial, ou talvez até menos, e a gente ficou meio travado, né? Ficou só pela internet, tendo aula pela internet, e aí quando surgiu o projeto do debate jovem, acho que para mim, para a Emina, foi na mesma época, eu pensei, essa é uma oportunidade que eu estou esperando já desde o começo. E aí pensei, vou entrar, embora eu não tenha nenhuma habilidade com o rádio, e até agora eu estou me Imina Batista. Bom, meu nome é Emina. Não tem valor nenhum, né? A gente, na teoria é bom, mas a prática tem os seus valores, né? É 1000 vezes melhor na prática que na teoria. E o que é o debate jovem? Uma das duas pode falar, hein? Só para gente explicar para os nossos ouvintes. Quem explica? Eu ou você, Gleice? Fica à vontade. Então, o Debate Jovem, ele é um projeto da Faculdade FAMETRO, feito por alunos de jornalismo em vários períodos. Faz um processo seletivo, aí você entra. O Debate Jovem ele tem uma parceria com a Rádio Câmara. A Rádio Câmara fica dentro da Câmara Municipal de Manaus. Acho que a maioria das pessoas sabe que tem uma rádio lá dentro, né? Quando eu comecei no Debate Jovem, eu não sabia onde ficava a Câmara e também não sabia que tinha uma rádio lá dentro. Então, só para complementar. Eu não sabia que funcionava lá dentro, sabia? Eu também não, na verdade, nunca fui lá. Tá vendo? Mas ele é um projeto, ele foi um projeto, ou ele é, assim, tipo, um programa da Câmara? Como é que funciona? É um projeto da faculdade em parceria com a rádio. Ah, sim, com a Rádio Câmara. Aí os professores coordenam, organizam o que a gente pode fazer. Quando a equipe era maior, eles decidiam, por exemplo, quem vai ser o locutor da semana, quem vai ser o apresentador, quer dizer, quem vai ser o produtor da semana, então tudo era bem dividido. Agora, como a equipe está mais reduzida, está um pouquinho mais certinho de como vai ser. Não tem mais como fazer essa mudança de, por exemplo, essa semana vai ser um outro apresentador ou vai ser um outro produtor. Mas é tudo organizado por eles e eles participam com a gente, fazem reunião de pauta, decidem tudo como vai ser com a gente, ou seja, é organizado por eles. Entendi. Aí que está uma dúvida que me pintou aqui, eu conversei com a Kalinka sobre como a gente ia começar essa ideia de produção. Como é que funciona num programa de rádio? Como é que eu sei, a maioria das ideias que eu imagino sobre o programa de rádio é completamente diferente de uma produção de televisão, por exemplo. Mas o programa é semanal? Sim, é semanal.
Como é que vocês escolhem as ideias do que vai para o ar? Como é que vocês descartam algumas pautas, algumas notícias, do que não vai? Como é que é o filtro? Como é que funciona esse filtro de ideias? Então, a gente faz reunião toda sexta-feira, reunião de pauta, na qual são jogadas um monte de temas na mesa, assim, e a gente discute qual é o melhor. A gente aborda 2 temas por programa, um no primeiro bloco e o outro no segundo bloco. Então, a gente junta 2 temas em um programa só, mas que façam sentido, né? Que complementam um com o outro. E o programa ele é planejado desde a sexta-feira para gravar na quarta-feira e vai ao ar na sexta-feira, às 9 horas. Eles são divididos com os professores. Os professores vêm com a gente numa reunião e aí eles falam as pautas e também perguntam para a gente sugestão de pauta. Né? A gente também tem essa liberdade de falar do que a gente gostaria de conversar com os entrevistados. E existe alguma exclusão para tais temas, por exemplo? Olha, quando a gente está num ambiente que... Político. Político, a gente não pode falar sobre isso. A gente evita para, como eu posso dizer, tentar não ofender ninguém ali da área, sabe? Então, nesse sentido, quando tem um entrevistado, fica à vontade, vai, continua. Até porque voltado para política, essas coisas. Ele é um programa... Pede para ela repetir a sua fala aqui. Imina, poderia repetir porque a gente não escutou, amiga. Só falhou o áudio. É porque o programa Debate Jovem ele é um programa educativo, então política a gente descarta já um pouquinho. É mais temas sociais, entendeu? Entendi. Mas aí vocês assim, têm uma referência de audiência? Tipo, vocês se preocupam? É um ponto de preocupação nas reuniões? Assim, quantas pessoas estão ouvindo? Se isso é relevante para a escolha de um tema, por exemplo? Não. A gente tenta escolher assim, temas que a gente sabe que naquele momento é importante. Por exemplo, ontem... não posso revelar o tema da semana. Não, se não quiser... Mas a gente escolheu um tema que ele começou a ser falado muito mais essa semana. Ou seja, é aquele tema que no momento vai ser mais importante. Então, esse é o nosso critério. Por exemplo, se tem uma comemoração, digamos que... Deixa eu pensar... a Semana do Orgulho LGBT. A gente vai procurar falar sobre esse tema nessa semana. Sim, entendi. Ou o Outubro Rosa também, né? Exatamente. E qual o principal objetivo do programa Debate Jovem? Eu acho, como eu te falei, ele é educativo. E para a gente também, estudante de jornalismo, já é um caminho à frente, entendeu? Para a gente aprender. A gente está aprendendo nesse programa. Então, ele ajuda nesse quesito também. E ele é um programa educativo. Ele pode ajudar você que está escutando, entendeu? A gente procura fazer isso, né? Né, Cleiton? Como a Emina falou antes, ter a prática é muito boa, mas a gente precisa ter experiência, porque embora a prática seja muito importante para a gente, quando a gente vai saber como é a experiência, a gente tem assim... Claro que alguns têm um baque e outros ficam assim, nossa, é isso que eu quero. Então, a gente tem essa experiência de saber como realmente é a área. Assim, é uma dúvida já bem particular. Se pudessem fazer vídeo, eu acho que não fazem vídeo do programa, né? É só rádio mesmo, né? Mas se pudessem, isso seria produzido? Vocês têm essa vontade? Ou é o fato de aparecer para uma câmera ainda é um pouco intimidador? Isso é só uma pergunta mesmo. Fique à vontade. Acredito que para mim agora não mais. Inclusive, teve uma reunião, já faz um tempo, que a professora comentou sobre isso com a gente, mas eu não sei como é que ficou decidido, se realmente ia ser gravado ou não, mas para mim eu acho que não tem nenhum problema. Olha, para mim ainda... Mas eu também estava vendo nas redes sociais do Debate Jovem que vocês, apresentadores, sempre estão fazendo um vídeo para reforçar os temas que vai ser abordado no programa. E sempre são lançados dia de sexta-feira, que é o dia que o programa vai ao ar, certo?
Isso, para divulgar e para colocar nas redes sociais, mostrando que vai ter aquele programa. E como as redes sociais é mais voltada para imagem, vídeo, a gente tenta fazer o vídeo ali para acompanhar. Aliás, o marketing é o principal, né, de um programa. Isso, com certeza. Vender seu peixe. Aí, como é que é trabalhado a questão de produção para o conteúdo das redes sociais? Assim, tem uma pessoa específica ou vai meio que no aleatório, assim, de acordo com o tema e produz alguma coisa para divulgar? Ou tem uma escala certinha do que é produzido? Bom, como a equipe está reduzida, a gente tem uma pessoa focada só nisso, que é a Dani. Ela cuida das redes sociais do dia. Ela posta os stories, ela posta as fotos. A gente gostaria de se concluir um programa, mas nunca sai do jeito que a gente quer, né? Mas a gente vai conseguir. Está planejando isso. A gente, como você falou, a gente posta os stories na sexta-feira, minutos antes do programa. E as fotos a gente posta mais tarde, lá para tarde, entendeu? Para reforçar. Spotify, no caso. Obrigado. E, assim, é só uma questão minha. Também, de novo, é uma dúvida. Quando eu estava conversando com a Kalinka sobre ser um programa de rádio, vocês estão ouvindo a chuva? Tá chovendo. Tá, vamos lá. Conversei com a Kalinka. Kalinka, é um programa de rádio. É uma mídia, assim, foi a primeira grande mídia de difusão de informação. Sim. E aí eu pergunto para vocês, que são produtoras do programa e tal, que fazem parte do programa, qual é o público que ouve o programa de vocês? Vocês sabem assim, a faixa etária? Vocês conhecem mais ou menos o público que realmente acompanha o debate jovem? Bom, a gente não tem acesso a isso ainda. É até um ponto interessante de a gente correr atrás, né, Gleice, para saber. Sim. Mas a gente não Mas a gente tenta falar de temas que sejam relevantes para todas as idades. Eu ouvi, eu vou falar uma coisa, eu gostei, eu adorei, eu estava começando de novo, eu gostei muito da edição, achei muito, muito legal. Obrigada. Top, sensacional mesmo, só que eu fiquei com essa curiosidade, porque geralmente quem escuta o programa... Agora, a Kalinka fez uma nota. Eu também escutei, são maravilhosos. Eficiência é o nome dela, a gente até brinca, porque ela é muito rápida, e essa semana, acho que foi essa semana, ela fez 2 notas. Deu errado uma, ela fez outra, e a gente, que menina é essa? Eu fiquei até com medo de falar, Kalinka faz outra nota, porque até eu... Pois é, a gente escolheu conversar com vocês esse episódio porque a gente está começando aqui, não sei se vocês já acompanharam as lives e tem os programas, os áudios, mas a gente, quando a gente teve a ideia de fazer, eu falei para a Kalinka, a gente vai meio que no aleatório, a gente não vai escrever pauta, essas coisas não, porque só chama a pessoa e vai bater papo por 1 hora que a conversa flui legal. A gente tentou fazer isso no primeiro episódio, não foi tão legal assim. E aí começamos a escrever pauta, começamos a roteirizar as coisas para poder a gente ter um guia. E aí vocês que trabalham com essa produção de áudio, vocês seguem estritamente aquilo que é determinado no roteiro ou sempre tem alguma coisa nos programas que tipo, em relação geralmente a convidado, né? Porque se geralmente é convidado alguma coisa do tipo, como é que é elaborado esse roteiro? Ele tem margem para erro? Vocês têm sempre uma contingência ali ou se deu ruim para todo mundo? Não, se der ruim a gente tenta fazer alguma coisa ali na hora, tem que se virar na hora, porque o programa tem que sair. A questão é essa, se der ruim a gente vai se virar na hora, e é tudo ali na hora, enquanto está acontecendo, é uma loucura. Quantas vezes a gente já não fez perguntas em cima da hora, Gleice? Nossa, todo programa eu acho. É difícil um programa que não acontece. Mas o negócio da pandemia... Vai, pode ir lá. O roteiro, a gente faz uma reunião, eu e a Gleice, porque a equipe está muito reduzida, então só faz eu e a Gleice o roteiro, atualmente. E a gente procura botar o quê? 15 perguntas no primeiro bloco, 10 no segundo bloco, dependendo do assunto também, se render muito.
E lá na hora a gente vê como é que vai ser o andamento com os entrevistados, porque tem entrevistados que respondem assim, bem grande, assim. Responde bastante, já aconteceu de o entrevistado responder 3 perguntas só no blog. A gente, nossa, que pessoa maravilhosa, porque ela falou bastante, isso deixa a gente feliz. A gente adora isso também, né? É sensacional quando a pessoa deixa o conteúdo. Eles são muito secos, que dá raiva para jornalista, dá raiva. Realmente. Né? Aí a gente procura seguir o roteiro, para não fugir muito do roteiro. A Kalinka fugiu do roteiro agora, que ela nem sabe. Assim, tá, vou seguir aqui. É porque tá uma bagunça aqui. Mas é assim, de novo, é a primeira experiência de vocês produzindo assim, conteúdo para rádio, seja na rádio, TV, a primeira experiência. E aí não tinha nenhum guia? Vocês mesmo por conta própria foram pesquisar, foram estudar ou pegaram a experiência da escola, da faculdade para... Tinha os professores para coordenar e para ajudar a gente a explicar exatamente como ia ser. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma noção e já me convidaram para ser apresentadora no outro dia. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei igual uma maluca procurando todos os professores para saber o que eu ia fazer, se tinha perguntas, se tinha um roteiro, se eu tinha que estudar, se tinha que procurar alguma coisa para fazer. Mas aí me tranquilizaram que tinha um roteiro, que a gente ia chegar mais cedo para saber como ia ser. Então, para mim, foi um pouco desesperador na hora, porque eu realmente não tinha essa noção do que ia ser feito. E me diga, qual é a experiência de ser apresentadora de um programa de rádio? É muito boa, porque a gente aprende muita coisa, tem muito contato com muitas pessoas. A gente se apaixona pelos entrevistados, tem entrevistados que a gente diz assim, nossa, tem vários que isso acontece. A gente desenvolve muitas coisas, por exemplo, aqui, eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito fechada, e com a rádio eu consegui desenvolver, tanto nessa questão da imagem, tanto que eu tô aqui com vocês em um vídeo, isso não era costume meu antes, e na fala também, eu tinha muita dificuldade de falar, eu me enrolava, eu ficava nervosa, eu não vou conseguir falar, e eu já ficava fechada. Quando eu entrei no jornalismo, eu pensei assim, eu vou só para escrever. Aí depois você percebe que no jornalismo não dá só para fazer uma coisa, você tem que fazer várias. E, enfim, a gente aprende, vai se virando e vai ganhando experiência com o tempo, dá certo. O jornalista é 1001 utilidade, gente. Vocês que acham que o jornalista só faz uma coisa, gente, não é, tá? Não eu entrei sonhando que eu só ia escrever. Eu só vou escrever porque eu gosto de escrever. E olha que eu. É isso porque ela é tímida, né? Sim, é isso que eu ia falar. Quem conhece a Gleice hoje em dia não imagina como ela era antes, entendeu? Jornalismo. Viu? Na sala sim, mesmo, exatamente. Fechadinha, muito quietinha na minha. Eu fui assim a vida toda. E olha só o que o rádio fez comigo. E eu não tinha... Antes, eu não sonhava em fazer nada para rádio. Eu nunca pensei que eu fosse fazer alguma coisa para rádio, porque eu não me achava capaz de fazer isso. Aí, com os professores chamando, incentivando a gente, participando das coisas com a gente foi conseguindo fazer e hoje em dia participando muito mais e fazendo coisas que eu não pensava em fazer antes, que no caso, rádio. Como é bom ter alguém para motivar a gente, né? Muito, nossa, muito bom. Eu acho que a vida toda eu tive muitos professores que me ajudaram muito nisso, me motivaram muito. E agora tendo muito mais. Eu acho que os professores são essenciais, né, para esse projeto. Nossa. Exatamente. E todo programa de rádio tem apresentadora e tem a produtora, gente. No Debate Jovem não é diferente. Tem a produtora, que a produtora é a Ímina. E eu queria saber qual é a experiência de ser produtora. Como que é organizar um programa? Como que é organizar os convidados? E se o convidado desaparecer? Morrer, essas coisas. Em cima da hora. Dia, né? Agora, explica pra gente como resolver isso em questão de 5 minutos, gente. O que se passa na cabeça de um produtor? Surtar, chorar ou ficar calmo e tentar resolver o problema? A gente surta, a gente chora, a gente bota o apresentador para surtar junto com a gente também. Tipo a Gleice. E é pior que é junto, porque como a gente é amiga, tudo a gente resolve junto. Então é um desespero das duas, literalmente. Um desespero coletivo. Se abraça, se abraça. E chora. Eu mando mensagem para ela, Gleice, aquele entrevistado
não respondeu até agora. Ai, meu Deus, lá vai a gente. Já aconteceu de a gente ter que mudar o roteiro em cima da hora, mudar tudo em cima da hora. Antes de uma hora, né? Antes do programa acontecer. Eu, como produtora, eu procuro. O programa é gravado quarta-feira. A gente planeja nosso programa na sexta-feira. Eu começo já a entrar em contato na sexta-feira mesmo, na segunda, no máximo até segunda eu fecho com eles. Aí, se não fechar até segunda-feira, eu começo meu desespero, falar, meu Deus do céu, o que vai ser esse programa? A gente não vai gravar. Aí eu já boto no grupo, gente, precisamos de segundas opções, terceiras opções e várias opções aí. Porque eu já restringi todas as minhas aqui. Mas é bem complicado. Teve um episódio, que foi até recente, foi sobre o Procon. A assessora dela me mandou mensagem 1 hora antes falando que ia outra pessoa no lugar. Meu Deus. Aí meu Deus. A gente até falou sobre isso ontem para o professor, né? Que foi em cima da hora. Na verdade, acho que só a Amy não sabia, não sei se ela falou, depois eu acabei não vendo. Mas quando ela chegou e estava eu e o outro apresentador na sala, eu fiquei assim, mas quem é essa moça? Aí eu, será que era do primeiro bloco? Porque do primeiro bloco era uma mulher. Aí eu, tá, então aquela moça ali é do primeiro bloco, mas aquela ali, será que ela tá no lugar errado? Será se ela se confundiu? Aí depois que a gente foi entender que tinha sido trocado, que era uma outra pessoa que queria falar no lugar da nossa real entrevistada. Inclusive foi a nota que foi cortada, não foi? Não, sempre foi, né? Foi, eu lembrei agora. Foi ela Agora, mesma, amiga. Imagina ter que comandar tudo isso em cima da hora, ter que conseguir convidados nos últimos minutos para apresentar um programa, porque não pode deixar de apresentar um programa. Sim, Uma não. dica principal para apresentadores de rádio ou para produtora de algum conteúdo. Olha, É difícil. Vai, começa. Você tem que cativar os seus entrevistados. Você tem que procurar e conquistando eles. Assim, não chegar assim no punk, assim. Você tem que conquistar eles. Porque senão, aí não acontece. E outra dica, você tem que entrar em contato um dia antes com eles para confirmar. Porque senão tu já arranja outro no mesmo dia que ele desistir, entendeu? Foi um dos motivos da gente sair do ao vivo, né? De parar de fazer live e começar a gravar as coisas. Porque chuva, um dos principais... A chuva já está acontecendo. Mas, assim, marcava com o convidado, chegava na hora, o convidado sumia, né? Quantas vezes, né? Desapareceu, morreu, não atendia o telefone, aí não respondia agora? a mensagem. E aí pede para as amizades da Kalinka. Kalinka, descola um amigo teu aí. Em cima da hora. E joga essa bomba no colo dele. E vai acontecer. Vamos conversar por 1 hora aí, porque a gente precisa entregar alguma coisa. E querendo ou não, para quem trabalha com isso, mesmo que seja informalmente, mas no fim, a gente acaba meio que se obrigando a querer entregar alguma coisa legal, né? E quando depende de outra pessoa, depende de um convidado, por mais que a gente consiga, fica um sentimento de dava para ter sido melhor, né? Eu aprendi assim que tem nãos que vem para bem no final, né? Bem. A gente, quando a gente montou o primeiro podcast aqui, a gente teve uma negativa muito grande. Eu falei, a Kalinka ficou triste e tal, a gente ficou meio cabisbaixo, mas depois ele pensou assim, não, Kalinka, vai que esse tapa na cara que a gente levou, essa porta fechada, foi só para a gente continuar. E foi aí que a gente conseguiu conversar com o teu professor, com o Helder, que foi um dos melhores episódios, eu lembro. E aí eu jogo para vocês essa. Qual foi, assim, não precisa contar o nome da pessoa, mas teve alguém que negou, assim, que deixou você assim, meio para baixo? Não precisa falar. Mas se quiserem também. Tentando lembrar de alguém. Se teve uma situação assim meio... Acho que não, né? Não. A gente sempre teve os professores ali para ajudar a gente, então acho que não teve. Mas, assim, nem um perrengue complicado, assim, durante a gravação. Que deu vontade de falar, eu não quero mais, eu desisto, eu abro mão, passou.
Toda semana tem um perrengue, então pra gente já virou até costume. É. Jornalista não tem. A vida de jornalista não é quieta, gente. É movimentada. Então Não você. é um paraíso, não. Não, a vida de jornalista não segue um roteiro, porque tudo pode acontecer na vida de um Não. jornalista. Não existe, né? Não existe pauta na Não vida. existe pauta na vida de não jornalista. existe. Impressionante, a gente prega com a pauta e nossa vida não tem uma pauta para ser seguida. O roteiro a gente nunca segue, né? Caiu uma pauta, porque não tinha entrevistado. Essa semana agora que passou, né? Foi que a Kalinka teve que fazer 2 notas. Isso, viu? Da Kalinka também. Olha eu de novo. Já passou perrengue com a gente 2 vezes, né, Kalinka? Ai, meu Deus. E acontece muito na vida do... Vai. Quantas pessoas, mais ou menos, tem no... Os alunos, quantos alunos praticamente tem no Debate Jovem? Quantos professores que acompanham o programa, que estão organizando para poder o programa acontecer? Então, Vai, Gleice, fala. eu acho que uns 5 professores, 5 ou 4? Peraí. 1, 2, Não 3. consigo fazer conta sobre pressão, sou de humanas. Sim. Vai na paz. No teu tempo, vai no teu tempo. Tem 5 professores e eu acho que 4 alunos. Que sou eu, a Gleice, Guilherme, Kalinka, tem a Iana e o Luciano. Luciano, não esquecer do Luciano. Ai, conta aí pra gente o que cada um faz, ou todo mundo faz um pouco de cada coisa. A Gleice, ela é apresentadora, eu sou produtora. A Kalinka faz nota, reportagens, a Iana também, o Luciano também, e o Guilherme, ele é apresentador. Isso. E é revezado a questão dos professores, ou todos os professores participam da reunião, ou cada semana é um professor? Agora está tendo esse revezamento, né, dos professores. Antes era só um professor, que era com a Tânia. Agora está sendo cada semana um. Inclusive, acho que já teve 2 semanas que foi assim, revezando. Primeiro foi a professora Liege, agora está sendo com o Rômulo. Na próxima semana talvez seja com a Leila. Então, vai mudando assim a cada semana. Quem é a principal cabeça do programa Debate Jovem? A coordenadora. Com certeza é ela. Pô, Kalinka, tu Olha, Kalinka não, quer é porque causar assim, a gente se intriga no conhece, assim, o pessoal que vai assistir não tem ideia quem seja coordenadores, professores. Por isso a pergunta. Mas eu acho que todos, né? Porque se a gente... querendo ou não todos. Olha, os professores assistindo isso. Justamente, Kalinka. Ai, meu Deus do céu. A Kalinka, ela começou... no roteiro tá nessa parte que Kalinka faz pergunta polêmica. Para deixar os convidados... meu Deus! O jornalista tem que passar por essas situações, né? Ela seguiu a dica da Amy, né? Ela falou, conquista os convidados e aí depois você joga a bomba, né? Aí anota aí, cortar o pescoço da Kalinka. Olha aí, ó, tá aí, ó, Kalinka. Gente do céu! Então, gente, o bate-papo foi muito legal, foi muito bom, gostei muito de receber as duas aqui no nosso humilde podcast. Confesso que aprendi muita coisa ouvindo vocês falarem sobre produção de rádio. Eu confesso que eu não sabia de algumas coisas que aconteciam, por mais que a gente pesquise e vá buscar na internet alguma coisa, geralmente a conversa com quem trabalha com isso é que é uma coisa que faz com que a gente aprenda muito. E eu queria perguntar assim, de vocês assim, qual foi a experiência de participar do nosso podcast, se vocês gostaram, se tem alguma sugestão, alguma crítica. Somos pessoas completamente abertas à opinião pública. Vai, Gleice, você começa. Não tem nenhuma sugestão, eu gostei, foi muito bom. Inclusive, foi muito... Embora a gente tenha cumprido o tempo certo, né? Eu acredito que a gente cumpriu. Foi muito bom, foi muito... Pareceu ser muito rápido, então foi uma conversa muito boa. Uhum. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas isso não é culpa de ninguém. Acontece mesmo. Então foi ótimo, foi maravilhoso.
Só tenho a agradecer por ter participado. E, inclusive, tem uma coisa para falar. Eu queria dar parabéns para vocês, porque se é difícil para a gente que trabalha e tem alguém ajudando e coordenando, ajudando a gente realmente, incentivando, é mais difícil ainda para quem não tem esse apoio, ou seja, faz sozinhos, e vocês fazem isso independentemente. Então, de verdade, parabéns. Muito obrigada. É uma loucura isso aqui. Não imagino. Eu queria agradecer o convite também, primeiramente. E o que eu quero dizer é que eu gostei muito de participar. Vocês são ótimos apresentadores. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão no caminho certo. É assim que a gente começa, né? De baixo, a gente está evoluindo. A gente nunca começa de cima. Então, vocês estão no caminho certo. O importante é estamos começar. esperando você como apresentadora. Não fuja, tá? A gente já tá apaixonada com você. Já me jogam essa bomba logo aqui, né? Pelo amor de Deus. Já tem que ser na frente de todo mundo, que é pra você não fugir. Tem que ser no canal para poder negar. Eu vou fingir que eu não ouvi assim, tá? Só... Não finge, porque eu vou lembrar você no WhatsApp. A gente tinha combinado, né, Gleice? Que ela seria apresentadora semana que vem, né? A gente tinha combinado isso, né? Só que... Não, Calica, você não sabia, mas a gente já tá jogando a bomba pra você. Meu Deus, eu tô feliz com ela. Meninas, eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês terem aceitado o nosso convite, meu e do meu irmão, para participar do Sábado às 9. É muito importante, a gente sempre tá conversando, sempre tá conhecendo pessoas novas. Vocês são novas, é a primeira vez que a gente está conversando aqui. Eu não conhecia, foi um prazer ter conversado com vocês. E é isso, meninas. Valeu, grande gente. beijo, forte abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.